Som. Muito boa noite. Boa noite. Olha que igreja linda, numa segunda-feira, hein? Isso é bênção demais. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês. Amém. Yasmin cantou muito bem. Cadê Yasmin? Sumiu já? Não, está ali. Isso. Que voz linda, hein? Uma voz muito bonita. Deus seja louvado. Possa usar sempre essa voz para a honra e glória de Deus. Amém. Daqui a pouco ela canta outra para a gente, tá bem? Isso. Ela canta para Deus e a gente ouve, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui. Esse pão, não vai dar para ninguém esse pão. Isso é uma judiação, pastor. Isso não se faz, pastor. Isso não vai embora aqui, pastor. Temos que sortear isso aqui também, pô. Alguém está fazendo aniversário hoje? Está fazendo hoje aniversário? Toma o seu pão. Levou. Agora vamos conferir o RG dele, ver se é verdade. Quando fala de pão, os caras ficam doidos, não? Eu confio em você. Não muito, mas confio. Não muito, mas Meus amigos, o tema de hoje é bastante interessante. É assim, a Semana de Cristo, Semana do Calvário, ela começou muito bem. Jesus, ele entrou montado num burrinho em Jerusalém. Sabe o que significa isso? Entrar no burrinho significa que ele era o rei de Israel. Era só isso que significava. Por isso é que todos gritavam hosana nas alturas, colocavam palmas e ele ia passando por cima delas. Ele foi louvado ali naquele momento. Ele entrou na cidade assim. Assim começou a Semana de Cristo. Mas pasme, as mesmas pessoas que gritavam hosana no começo da semana são as pessoas que gritavam crucifica-o na sexta-feira. O que aconteceu nesse intervalo entre o começo e o final da semana que justifica essa situação? Perdão. O que é que justifica essa situação? Essa situação se justifica porque Caifás, Anás e Caifás tiveram aquele dedinho podre deles nessa história. E eu quero comentar com vocês isso. O tema de hoje, irmãos, ele vai despertar a gente com uma realidade muito triste. Você pode estar na igreja, mas não ser da igreja. Você pode estar na igreja e pode não ser de Cristo. A igreja é um lugar onde você pode se destacar socialmente. A igreja é um lugar onde você pode adquirir status, até poder, prestígio. E muitas vezes as pessoas se satisfazem com isso. Eles querem a aparência, mas não querem a essência. Tem pessoas que se sujeitam a isso. Tem pessoas que querem as glórias, mas não querem as lutas. Tem pessoas que querem o Cristo que não fala em pecado, que não fala em mudança de vida, que não fala em abandonar os pecados acariciados. Tem pessoas na igreja, pessoas que se dizem crentes, não nessa igreja, claro, e não existe nenhum desses, estou falando de outras igrejas por aí, tá? Aqui não. Gente que tem tradição de igreja, mas não está disposto a ouvir a verdade.
Isso não é novidade. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta debaixo de si os pintinhos, e tu não me quisestes. Por isso a vossa casa ficará deserta. Jesus disse: qual dos profetas vocês não apedrejaram? Isaías foi cerrado no meio. Jeremias foi colocado no poço para morrer de fome e de sede. Tem gente que se satisfaz com a aparência. Tem gente que acha que a aparência só já está bom. Iludidos, tolos, porque a aparência não salva ninguém. O que salva é Jesus. É Deus, sim, sinceramente, no coração e na vida da gente. E o que Jesus fala para quem o aceitou de coração é lei. Eu quero ler com vocês João 11, verso 47 em diante. Vamos ver se a Anne está esperta ali. Antes de eu conseguir abrir minha Bíblia, ela já abriu a dela. É mais fraca, é mais rápida que eu. Então eu quero ler com vocês aqui, ó. Posso ler aqui também, não tem problema nenhum. Diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocavam o sinédrio e disseram: estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais. Veja, eles estão falando de Jesus, eles estão tramando a morte de Jesus. Olha só para isso. Eles são os sinédrios. Sabe o que é sinédrio? O sinédrio era um grupo de 71 líderes. 71 líderes. Eram os maiorais dos judeus em todos os lugares do mundo. Eles eram os maiorais. Eles eram os professores, os ensinadores, os rabis. Eles eram as feras da teologia. Eram os caras espertos ali, que dirigiam a nação. Veja, Israel não era só religião, era também uma nação. O poder religioso e civil estava nas mãos deles. Eles governavam o povo. Quando Roma vem e toma conta de tudo, eles então tiveram algumas mudanças nos critérios para poder colocar esse sinédrio. Roma é que escolhia quem ia ficar lá, porque o poder era grande. Eles é que dominavam sobre a nação. Então, olha, eles dirigiam a nação, o povo de Deus, não por serem incumbidos por Deus para realizar, mas por interesse. Os romanos colocavam ali quem eles queriam. Não foi assim que Deus estabeleceu. O povo de Israel tinha uma linhagem de sacerdotes que vinham desde Arão em diante. Eles tinham ali as pessoas que eram os dirigentes, né? Mas, veja, infelizmente, a corrupção foi tomando conta do povo de Deus de uma tal forma que eles passaram a aceitar esse tipo de coisa. E infelizmente, Anás era o sumo sacerdote por ocasião aí do julgamento de Cristo. Caifás era o sogro dele. Caifás tinha sido sumo sacerdote antes, e aí botou o genro para ser sumo sacerdote agora. Tudo trama política, e agora eles estão dominando tudo. Veja, Caifás era não só sumo sacerdote, ele era também o tesoureiro do templo. E olha, rolava um dinheiro aí que você não imagina. Era coisa assim astronômica. Rolava muito dinheiro. E ele era o tesoureiro. Quando Jesus chega lá no templo e vê os cambistas
vendendo mercadoria, trocando dinheiro, porque tinha um dinheirinho que era só do templo. Então, se você queria comprar alguma coisa lá no templo, você não podia trazer de longe um cordeiro para poder dedicar ali no templo, você tinha que comprar ali, não servia os de fora, porque os sacerdotes corruptos, eles então faziam o quê? Eles olhavam para o bichinho e diziam: não, esse aí tem defeito. Não tinha defeito nenhum, mas era para eles comprarem o que estava ali, o que eles estavam vendendo, e aí cobravam o dobro do preço, extorquiam. Era assim o negócio. Quando Jesus viu aquilo, o que ele fez? Pegou um chicote, minha gente, pegou um chicote e começou a derrubar as mesas e chicoteando tudo ali, estralando o chicote, para mostrar a sua ira justificada, porque afinal de contas ele dizia: essa casa foi chamada a casa de oração para todos os povos, e vocês transformaram essa casa num covil de ladrões. Não se espante se hoje em dia nós temos aí pessoas que vivem da religião, pessoas que roubam em nome da religião, pessoas que andam até com dinheiro na cirola, na cueca, tá? Tem isso em nome de religião. Pessoas extorquindo a fé das pessoas. É triste, mas é real e não é novo. Já existia isso. Jesus, falando a respeito disso, ele: cuide que ninguém vos engane, porque virão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. É bíblico. A gente sabe que vai ter pessoas falando em nome de Jesus, mas mentindo. E muitas vezes eles mentem porque a mentira, ela é muito bem aceita, às vezes muito mais do que a verdade. A verdade, ela tem resistência, mas a mentira não. A mentira é bem aceita em muitos meios. Por isso é que muitos serão enganados, porque ouvem aquilo que querem ouvir, acreditam naquilo que gostariam que fosse verdade, mas não estão dispostos a dizer: Senhor, fala ao meu coração a verdade. Eu preciso saber a verdade, porque eu quero viver a verdade. E sabe o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, não é a mentira. A mentira escraviza, mas as pessoas preferem ser escravas para não ter que mudar, para não ter que mudar o rumo da sua vida, para não ter que fazer nada diferente. E aqui estão os líderes dos judeus, reconhecendo os milagres que Jesus fez, como líderes da religião, e eles estão vendo aqueles milagres, eles sabem quem Jesus é, e no entanto, eles não querem aceitá-lo, porque ele não é aquilo que eles desejariam que fosse. Olha o que é que diz lá, vamos lá. Cadê que você fez com o texto para mim? Põe de volta para mim. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Disseram: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais milagrosos? Verso 48: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Vão vir os romanos e não só tomarão o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Verso 49: então um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Se Jesus continuar assim, o povo vai crer nele, nós vamos perder a boquinha. Porque olha o que ele fez com o nosso dinheiro lá no templo.
Ele quer destruir a gente. Nós estamos ganhando dinheiro com isso e a gente está indo bem. Agora vem Jesus aí querer consertar isso agora. Tanto tempo a gente viveu assim, estava indo tão bem. Nós estamos mantendo nossos filhos, nós estamos mantendo nosso status, a gente está vivendo com conforto, a gente tem boas condições, estamos bem diante de Roma. E agora? Vamos mudar isso? Eu não estou disposto a abrir mão do que eu conquistei na vida por Jesus. Então vamos fazer o seguinte: melhor que ele morra do que a gente. Olha só a cabeça dos caras. Melhor que ele morra do que a gente. Caifás já tinha sido destituído do seu cargo por causa da idade, mas ele ainda continuava tendo o respeito de todos, e o genro dele era o atual. Então ele era muito respeitado. Quando Jesus foi preso, o primeiro lugar para onde levá-lo foi para a casa de Caifás, de Anás, que era o sogro. E aí Caifás, depois do sogro. Impressionante. Os caras tinham um poder tremendo. Eles decidiam tudo. E eles então decidiram pela morte de Jesus. A gente vai pensando, sabe? É coisa danada. É triste. Esse homem, ele não era grande coisa. Eu tenho aqui um histórico dele todo, mas eu não quero falar desse histórico. Esse homem me enjoa o estômago. É um camarada que ele então, ele vai se utilizar de tudo aquilo que ele tem como influência para poder anular, destruir, para poder fazer com que Jesus renda a sua vida. Em Mateus capítulo 26, versículos 57 em diante, Mateus 26, versículo 57. Olha só o que ele diz aqui. E os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Pedro seguiu de longe, e ao pátio do sumo sacerdote entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas que declararam: esse homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. Então o sumo sacerdote, levantando-se, disse: você não vai responder à acusação que te fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus respondeu: tu mesmo o disseste. Eu não preciso falar. Você mesmo já disse. Ou seja, Jesus confirmou: eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E ele completa: mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Um dia eles vão ver Anás e Caifás e todo aquele sinédrio. Um dia eles vão ver Jesus. Infelizmente para eles, não será uma visão feliz. E não será uma visão feliz simplesmente por escolha deles. Por escolha deles.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para todo aquele que nele crê. Não importa o que você tenha feito na vida, não importa, você pode ter feito até o assassinato de Cristo, e você teria salvação se arrependesse olhando para Jesus e pedindo forças para abandonar o pecado. Atos 4, versículos 5 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 5 a 12. Vamos ler. Está aqui na lousa também, está aqui na televisão, você pode ver aqui também. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Algum tempo depois que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha inclusive ascendido ao céu, e agora a história continua. Verso 6: estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Eles mataram a Jesus, agora estão indo atrás dos discípulos. Verso 7: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Falando a respeito de um paralítico que tinha sido curado numa rua qualquer. Verso 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a principal pedra de esquina, ou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra. Assim disseram que se retirassem do sinédrio, e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores e Deus, se isso é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não teve ameaça que calasse aqueles homens. Aqueles que traíram, lembra ontem falamos disso? Aqueles que traíram a Jesus agora estão ali de frente ao sinédrio e estão dizendo com toda a voz que Jesus é o Senhor da vida deles. Estão ali testemunhando de quem Jesus é e do que Ele é capaz de fazer.
Isso é a coragem e intrepidez que desperta no coração da pessoa o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que realiza isso na gente, quando a gente se dispõe a ser usado pelo Espírito Santo. É assim que ele age no coração e na vida daquele que coloca de parte o próprio eu e se submete aqui à salvação em Cristo Jesus e ao senhorio de Jesus na vida. Quando a gente quer viver para a tradição, quando a gente quer viver para o erro, porque tem medo de mudar algumas coisas, quando a gente tem medo da verdade, então a gente vira as costas para Jesus, como fez Anás e Caifás. É melhor que Jesus não exista do que tirar do meu conforto, do que mudar minha estrutura. Tudo aquilo que eu passei a vida inteira, tudo aquilo que eu acreditei durante toda a minha vida, agora está errado. Meus amigos, a luz é progressiva, a verdade é progressiva, é como a luz da aurora, a Bíblia diz. Ela vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Se você é um sincero seguidor de Jesus, cada dia é um aprendizado. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A cada dia Deus está te ensinando, Ele está moldando, está transformando a sua vida, está te ensinando a viver do jeito dEle. Ele está cuidando de você e preparando o seu coração para a eternidade. Mas quando você endurece o coração, o que Ele pode fazer? Ele tentou de tudo. Diz que num determinado lugar, uma grande enchente ia acontecer. As pessoas especialistas em clima já sabiam: vai chover muitos milímetros e todo esse vale vai ser inundado, as cidades serão inundadas. Precisamos avisar o povo. E o povo foi avisado. Avisado através do rádio, da televisão. Todos os meios possíveis foram utilizados para avisar aquele povo da cidade que a água viria e que ia inundar tudo. Tudo ia ser inundado. Mas tinha uma pessoa que morava numa casa. Ele disse: não, essa casa foi construída pelos meus pais. Eu não posso sair dessa casa. Eu não vou abandonar a minha casa. Casa que desde pequeno eu vivo, desde que nasci. Eu não vou deixar essa casa. Mas amigo, a água vai invadir. Não, aqui essa casa não. Não vai entrar água aqui. Ele ficou lá. Pois olha, vieram os bombeiros, a defesa civil, e levou tudo que as pessoas podiam levar embora, porque afinal de contas tudo aquilo seria inundado. Mas o camarada insistiu e ele disse: não, eu vou ficar. Eu vou ficar. E aí começou a chuva. E a água veio. E ela começou a subir. E as pessoas continuavam chamando e dizendo: vamos, já está na nossa canela água. Estamos de bota, mas olha, daqui a pouco já passa do nível da bota, vai inundar isso aqui, vamos embora. Ele quer ficar. Ele quer ficar. A casa da família, tanto tempo, tudo que ele tinha, tudo que ele sonhava, estava ali naquele lugar. Ele queria ficar. E a água vai subindo. E a água vai subindo. E ele então vai subir em cima dos móveis. Dali a pouco a água sobe mais um pouco, ele está no telhado. Dali a pouco ele está lá no telhado, em pé, e a água está subindo. E aí passam os bombeiros com um barquinho e diz: rapaz, entra aqui dentro. Você está vendo, sua casa está embaixo d'água, não dá para você ficar. Ele diz: não, eu acredito que Deus vai me salvar aqui. Lembra que isso é uma ilustração apenas. Diz que o cara morreu afogado. A culpa foi de quem? Teve aviso? Teve muito. Mas ele preferiu ficar apegado na sua tradição, ficar apegado
das suas raízes até a morte. Amigo, não seja tolo. Não permita que isso aconteça na sua vida. Deus está te revelando dia a dia a vontade dEle, para que você viva a vontade dEle. Não se prenda à sua tradição. Não se prenda à sua ideologia. Ouça a voz de Deus falando no coração e dizendo que é hora de implantar na sua vida coisas que antes não pareciam ser importantes para você. Deus está transformando seu coração dia a dia. Você sabe que um dia me chamaram para fazer uma série de conferências lá em Ourinhos, na verdade na cidade de Piraju, que é do lado de Ourinhos. Não havia igreja adventista naquela época lá. E nós fomos para lá para ficar 3 meses trabalhando ali, para deixar uma congregação naquele lugar. Nós trabalhamos ali com o pastor Davi Tavares, fizemos uma série de conferências, dávamos estudos bíblicos, e você não acredita o que aconteceu naquele lugar. Um dia, eu estou lá batendo de porta em porta, convidando as pessoas para estudar a Bíblia, e aí eu bato na casa de uma senhora. Quando eu vejo aquela senhora, eu digo: eu conheço você. E ela disse: como? Eu disse: eu conheço a senhora, eu já vi a senhora, mas eu não lembro bem de onde. Eu estou aqui me lembrando. E aí fui lembrando, falei: já sei, a senhora foi diretora da minha escola lá em Santo André, lá no Felício Laurito, quando eu era um menino, uma criança, começando na escola. Eu lembro da senhora. Ela disse: é verdade, eu fui diretora daquela escola. Impressionante como é que Deus me tira de São Paulo, de uma cidade de milhões de habitantes, para ir para a cidade de Piraju, a quilômetros de distância, para entrar numa casa no meio de uma cidade de, sei lá, 50, 60, 90 mil habitantes, eu encontrar a casa da minha diretora. Qual é a chance disso acontecer? Me diga. Se não é Deus que estava me levando até lá. E pela graça de Deus, a gente começou um estudo. Começamos a estudar a Bíblia. E cada estudo da Bíblia, essa mulher, ela tinha os olhos brilhando. Cada verdade que ia sendo descortinada diante dos olhos dela, ia, sabe, fazendo com que ela brilhasse. Mas chegou um dia que ela falou para mim: Ricardo, eu vou te pedir um favor. À vontade, se eu puder atender, se você pode. Eu quero parar o estudo aqui, eu não quero mais aprender nada. Escuta, tem lógica isso que você está me falando? Parecia ser a coisa mais linda na sua vida, as verdades que Deus está te revelando. Como é que você me pede uma coisa dessa? Ele falou: Ricardo, quando eu era diretora lá, eu engravidei, eu era mãe solteira, e eu fui muito marginalizado. Aquela época foi uma época difícil, muito difícil. Minha vida foi dura, preconceito. Eu construí uma nova vida. Eu tive que começar tudo de novo. E eu consegui o respeito que eu queria ter. Hoje, nessa cidade, as pessoas me respeitam. Eu consegui um status de marginalizada. Hoje eu tenho aqui um status nessa cidade. As pessoas me respeitam. E eu já estou com bastante idade. Como é que agora eu vou abrir mão de tudo isso? Vou deixar as minhas raízes, vou deixar os meus laços aqui afetivos. Meus amigos não vão concordar comigo. E ela trocou Jesus
pelos amigos, ela trocou Jesus pelo status. Não é difícil de acontecer. Infelizmente, tem muita gente que vira as costas para Jesus. É melhor que ele morra do que eu venha perder o meu status. Você acha que Caifás é um crápula? Anás é um perdido? Não é muito diferente daquilo que muitos de nós fazemos, mesmo dentro da igreja, gostando das comodidades, das amizades, mas quando fala em mudança, quando fala em colocar a mão na massa, aí a gente não quer Jesus para a gente. Amigo, não deixa o diabo te enrolar. Não tem nada nesse mundo que vale mais a pena do que ter Jesus na vida da gente. É a coisa mais linda do mundo. Eu quero contar para vocês uma coisa muito pessoal, muito particular minha. Eu me casei aos 19 anos de idade. Minha esposa com 17. Nós nos casamos por amor. Vivemos juntos 2 anos quando tivemos o primeiro filho. Eu tinha 21 anos quando fui pai a primeira vez. 3 anos depois tive o outro filho. O meu ramo de trabalho era qualquer um que mantivesse aquilo que eu desejava para meus filhos, para minha esposa. Eu não tinha grandes ambições, mas eu queria o mínimo necessário. Trabalhei em muitas coisas, mas eu tinha sempre bar. Sempre eu tinha bar. Já tive bar de beira de estrada, já tive bar dentro da cidade. E quando eu tinha uns 7 anos de casado, eu tinha um bar em Santo André, no Jardim do Estádio, um bar grande. E nesse bar, muita gente ia, muita gente. Mas todo dia eu voltava para casa. Meus filhos nunca entraram no bar. Minha esposa nunca entrou no bar. Ela nem sabia que cor era o bar por dentro, porque eu não deixava entrar no bar. Todo dia eu voltava para casa, 2 horas, 3 horas da manhã, e eu voltava pensando: quantas vidas eu estraguei hoje. O Espírito de Deus atuava no meu coração, despertando a minha consciência para o fato de que aquilo não era correto. Eu imaginava: não, todo mundo faz. Todo mundo vive assim. Quantos bares existem? Tem tantos por aí. Mas eu não tinha sossego, sabe? Sempre ficava uma coisa assim. De vez em quando vinha uma mãe de família falar comigo e dizer assim: tem jeito de você não cobrar esse mês? Porque se ele tiver que pagar você esse mês, a gente vai ficar sem ter o comer. E eu ficava pensando: meu Deus, a maneira de eu ganhar a vida é estragando a vida dos outros, é destruindo a vida dos outros. Eu tinha assim muita tristeza com isso. Mas um dia eu voltava para casa às 2 da manhã. Quando eu passei em frente de uma igreja adventista do 7º dia de Vila Assunção. Quando eu passei em frente àquela igreja, tinha um cartaz na porta da igreja. E esse cartaz tinha Jesus. Atrás de Jesus tinha um pai. E atrás do pai tinha os filhos. E eu entendi o recado. Aquilo estava dizendo: olha, os filhos vão seguir os passos do pai. E eu falei: meu Deus, o que eu estou ensinando para meus filhos? Eu nem vejo as crianças. Desde que nasceram,
Eu levanto às 6 da manhã e já saio para o bar. 2 horas da manhã eu estou chegando em casa. Que hora que eu vejo essas crianças? Não tenho sossego em momento nenhum. Mas aquela era a vida que eu tinha. E a vida que foi construída desde os meus pais. Meu pai já tinha bar. Meu pai que me ensinou ali a carreira. Tudo que eu sabia, aprendi com ele. Aprendi a beber, aprendi a fumar. Mas naquele dia, voltando para casa e vendo aquele cartaz, eu cheguei em casa e disse para minha esposa: filha, eu vou te falar uma coisa. Eu não estou feliz com a vida que eu tenho e nem com a vida que eu estou proporcionando para vocês. Alguma coisa tem que mudar na minha vida e tem que ser agora. E ela disse: mas o que você quer fazer? Eu falei: ainda não sei. Eu ainda não sei. Mas uma coisa eu sei: isso eu não quero mais para mim. Eu não posso mais continuar com o bar. Eu tenho que me livrar disso e tem que ser agora. Ela disse: mas como? Você vai vender? Não, não vou vender. Você não entendeu. Eu não quero vender, eu quero me desfazer. Eu vou passar para alguém, eu não quero saber disso. Eu tomei essa decisão e ela me apoiou. E no dia seguinte, de manhã, eu procurei um cunhado meu e disse para ele: cara, você tem condição de tomar conta desse bar sozinho? Ele disse: tenho. Eu falei: é seu, eu não quero mais. Não quero mais saber disso. Saí sem um tostão, sem nada. Não quero mais saber desse negócio. E ela falou para mim: você vai fazer o que agora? Eu falei: não faço ideia. Mas vou sentar e vou pintar o portão. Pelo menos isso. E aí peguei uma lata de tinta, peguei um pincelzinho e ali sentei na grade do meu portão da rua e comecei a pintar o portão. Nisso veio subir um casal adventista do 7º dia, e eles me deram um folhetim convidando para assistir uma programação na igreja que ia levar para a Semana Santa, como essa que ele está fazendo aqui. Eu fui, comecei a estudar a Bíblia e nunca mais parei. Amém. De lá para cá, Deus tem construído a vida da gente de uma forma extraordinária. Já se vão aí mais de 30 anos. E são 30 anos de mudanças, de grandes mudanças. Deus me levou de Santo André para o interior de São Paulo. Do interior de São Paulo eu já fui para Portugal, já fui para a África, já fui para vários lugares. E em todos eles eu vi a mão de Deus dirigindo a vida da gente, conduzindo as coisas. Mudanças que às vezes as pessoas diziam: você é louco, você não pode fazer isso com as crianças. Mas olha, foi a melhor coisa para a vida deles. Passamos perrengues grandes, mas em todos eles a gente viu a mão de Deus conduzindo. Foi maravilhoso. Agora os filhos adultos, de vez em quando eu converso com eles lá, pergunto: escuta, amigo, o que você achou? Qual foi o melhor momento da vida? Impressionante. A época das maiores dificuldades é a época que eles mais gostaram. E ainda a gente brinca com a gente, ainda diz assim: pai, a gente achava que era rico naquela época. Não tinha dinheiro para nada e era rico só na cabeça de criança. Mas eram as bênçãos de Deus, que não estão reservadas só para mim, mas para todo aquele, sabe, que decide fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, seja ela qual for. A gente precisa ter disposição para dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E muitas vezes não é fácil, muitas vezes é difícil. Quando Deus diz para você: você vai guardar o sábado, quando todo mundo está guardando o domingo, é uma coisa difícil, mas é uma das coisas mais prazerosas da vida. É você reconhecer a soberania de Deus na tua vida. É Deus dizendo para você: faça o que você faz.
Deus tem um plano nisso. Deus está cuidando da gente. Anás e Caifás, infelizmente, não desfrutaram dessa alegria. Viraram as costas para Jesus, preferiram matá-lo, para que ele então silenciasse e permitisse a eles manter o seu status. Bom, Jesus está vivo hoje, e Anás e Caifás não. Jesus vai viver pela eternidade, mas Anás e Caifás vão ter a morte eterna. Amigos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus quer te dar a vida eterna. Ele quer que você viva para sempre. Ele quer te dar o melhor dessa vida já aqui e ainda por vir. Paulo diz que a gente ganha 100 vezes mais já aqui e ainda sonhar com o futuro. Mas não vira as costas para Jesus. Não permita que a tradição impeça você de ter a bênção que Deus tem reservado para a tua vida. Viva a vontade de Deus e permita que o sangue de Cristo seja eficaz na tua salvação. Eu quero pedir que nossa cantora venha aqui cantar mais uma música. Por favor. Getsemane, né? Não? Outra? Tenho certeza que é boa. Enquanto ela canta, você medita, você pensa. E se é o seu desejo obedecer a Jesus, diga para Ele. Ficando em pé, você vai dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, seja ela qual for. Não tem nada precioso demais na minha vida que eu não possa deixar para poder satisfazer a tua vontade. Me ajuda a viver a tua vontade. Fala para Ele, ficando em pé, tá bem? Mas
Vamos orar. Pai querido, não permita, Senhor, que a gente venha perder a grande oportunidade da salvação em Cristo, Senhor, por dar ouvidos à voz do falso profeta, os mentirosos que mentem em nome de religião, aqueles que escravizam as pessoas, Senhor Deus, com sofismas, com mentiras, que impedem as pessoas, Pai, de aceitar a verdade em Cristo e viver, Senhor, a vontade de Jesus. Que nenhum conforto, Pai, que nenhuma riqueza, poder ou prestígio impeça a gente de aceitar Cristo como Salvador e como Senhor da nossa vida. Amém. Que não tenha nada precioso demais que a gente não possa, Senhor Deus, jogar fora para poder ter a salvação em Cristo. Não permita, Senhor, que a gente venha maldizer ou prejudicar, Senhor Deus, ao profeta que fala a verdade. Que a gente esteja disposto a dizer: bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem trazer a verdade para a minha casa, para o meu lar, e que essa verdade possa, Senhor, libertar e transformar a vida e o futuro. Abençoa, Senhor, para que cada verdade seja aceita como sendo o prato mais gostoso do mundo. Que cada verdade seja implantada na vida, Senhor Deus, com zelo, com alegria. Que a gente possa viver a Tua vontade já aqui nesse mundo de pecado e possamos defendê-la com unhas e dentes. Que como Pedro e João a gente possa dizer para todos que em nome de Jesus Cristo é que a gente tem a verdade para apresentar. Ajuda-nos, Pai, a sermos instrumentos em Tuas mãos para abençoar a vida de outros também. Perdoa os nossos pecados, tira a dureza do nosso coração, nos ajuda, Senhor, a nos colocarmos inteiramente em Tuas mãos. Pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.